Olá pessoal, a gente discute agora o capítulo 10 do nosso livro, que fala sobre genética e sexo. Aqui nós vamos aprender as relações entre os genes e o desenvolvimento sexual, assim também como a relação entre o cromossomo sexual e o desenvolvimento das características sexuais, como essa organização se dá e quais são as relações atualmente existentes e conhecidas para esses mecanismos. Iniciando o nosso capítulo, a gente tem que se caracterizar com alguns termos, tem que se familiarizar com alguns termos. E eles são o seguinte: tanto organismos animais e vegetais, eles podem ser classificados em dois tipos. Os monóicos, que são aqueles que produzem os dois tipos de gametas. Um único animal ele consegue produzir, ou um único vegetal ele consegue produzir espermatozoides e óvulos, ou seja, gameta masculino e feminino. E os dioicos, que são aqueles indivíduos que ou produz um ou produz outro. Nós somos dioicos, a nossa espécie é dioica. Os machos produzem espermatozoides, as fêmeas produzem ovócitos secundários. Tá? Primeira caracterização. Cromossomos sexuais. É comum a gente ver nos estudos de genética a determinação dos cromossomos sexuais. E nós vimos isso quando a gente observou os cromossomos da nossa espécie. Nós temos 46 cromossomos. São 22 pares de cromossomos autossômicos. E o último par, que é o par 23, seria o par cromossômico sexual, que nós conhecemos como par XY. As meninas geralmente são determinadas como sendo XX. Os meninos são determinados como XY. A dupla presença do cromossomo X determina a caracterização do sexo feminino. A presença do cromossomo Y determina a caracterização do sexo masculino. Tanto em organismos vegetais quanto em animais, a gente vai ter a ocorrência de cromossomos sexuais. No entanto, a gente vai ter algumas diferenciações, tá? Existem tipos de sistemas sexuais chamados de sistemas de determinação sexual. Primeiro é o XX-XY, que acontece na grande maioria dos mamíferos e na grande maioria dos animais, onde as mulheres são XX, os machos são XY. A presença do cromossomo Y determina a caracterização do sexo masculino. Por isso que em alguns casos, alguns autores até consideram o cromossomo Y como um cromossomo de características dominantes, porque a simples presença dele induz ao desenvolvimento das características sexuais masculinas. É aqui onde a gente fala das caracterizações dos organismos, tá? Nós temos aí um adendo no nosso livro que ele vem nos explicar sobre o sexo heterogamético e o sexo homogamético. O que é isso? O sexo heterogamético nada mais é do que o indivíduo, como diz o nosso livro, indivíduo que produz gametas diferentes com relação aos cromossomos sexuais. Ou seja, o heterogamético é aquele indivíduo que vai produzir gametas diferentes com cromossomos diferentes. Na nossa espécie, quem seria o heterogamético? O homem ou a mulher? A mulher vai produzir gametas, ela tem dois cromossomos X, então ela só vai produzir gametas com cromossomo X. O homem tem o cromossomo X e o cromossomo Y, então ele vai produzir gametas com cromossomo X e gametas com cromossomo Y. Então, na nossa espécie, o homem seria heterogamético, a fêmea seria homogamética. Tá? Então, todos aqueles indivíduos que produzem gametas com conjuntos cromossômicos diferentes, ou com cromossomos sexuais diferentes, a gente chama de heterogamético. Temos aí a figura 10.1, que ela representa, né, o cariótipo da nossa espécie. Tá? Então nós temos aí, ó, destacado o cromossomo, o par cromossômico XX e o par cromossomo XY, como vocês conseguem observar aí. Vejam que os nossos cromossomos estão dispostos em uma estrutura que nós chamamos de cariótipo. O que é o cariótipo? É a representação cromossômica de um organismo. Então vejam aí, ó, estão os 46 cromossomos distribuídos em pares. Eu tenho do par 1 até o par 22. Vejam que lá no par 1 os cromossomos são metacêntricos a submetacêntricos, tá? E eles vão tendo seu tamanho reduzindo à medida que eles vão aproximando-se do número do par 22, tá? E também vão tendo suas morfologias alteradas. Vai saindo de metacêntrico para submetacêntrico, para acrocêntrico. Tá? Vejam que na nossa espécie não ocorre a morfologia do tipo telocêntrico. E destacado aí nós temos o par cromossômico sexual XX.
indicando que esse é o cariótipo de uma fêmea da nossa espécie. Mais embaixo nós temos o par sexual XY. Vejam que isso indica que essa é a representação cariotípica de um macho da nossa espécie. Tá? Lembrem-se e observem que todos têm 46 cromossomos. Essas letrinhas, elas representam os grupos dos cromossomos. Tá? Cromossomos do grupo A são os cromossomos maiores, cromossomos do grupo B são os cromossomos de tamanho intermediário, assim também como os cromossomos do tipo C. Os cromossomos do tipo D, que já são um pouco menores, mas maiores do que os cromossomos do tipo E, F e G. Tá? Isso é uma representação cariotípica que a gente vai aprender em outra oportunidade. Depois que vimos o sistema XX, também existem outros organismos, o sistema XX, X0 ou XO, que geralmente ocorre na grande maioria dos insetos. As fêmeas são representadas pela dupla de cromossomo X e os machos são representados por uma monossomia com relação ao par sexual. Não existe um cromossomo Y, por exemplo. Só existe o cromossomo X e a ausência de um outro cromossomo sexual determina o desenvolvimento da característica sexual, no caso dos insetos. Tá? Então, esse é o sistema XX-XO. Isso é muito comum entre os insetos durante o processo de determinação sexual. Além do sistema XX-XY e do sistema XX-XO, existe o sistema ZW, ou sistema ZZZW. Ele geralmente ocorre em aves, borboletas, mariposas e alguns peixes, onde a fêmea agora é a heterogamética e o macho é o homogamético. Tanto no sistema XY quanto no sistema XO, que a gente acabou de ver para insetos e a maioria dos animais, os machos são os heterogaméticos, as fêmeas são os homogaméticos. Agora no sistema ZZZW, as fêmeas são as heterogaméticas, porque elas produzem dois gametas diferentes. Elas vão produzir gametas com cromossomo Z e gametas com cromossomo W. Os machos vão apenas produzir gametas com cromossomo ZZ, então eles são, portanto, chamados de homogaméticos. A grande maioria das aves, algumas borboletas, alguns peixes, todos eles apresentam esse tipo de caracterização sexual ou de organização sexual com base nos seus cromossomos. Nos cromossomos sexuais, tanto X quanto Y, para a grande maioria dos organismos, eles apresentam genes que determinam o desenvolvimento das características sexuais masculinas, no caso do cromossomo Y, e características sexuais femininas. Isso não quer dizer que todos os genes que determinam o desenvolvimento das características sexuais estão restritos ao cromossomo X, não, mas a grande maioria deles está situado lá, tá? Ou no cromossomo Y, as características sexuais masculinas. No entanto, existe nos cromossomos autossômicos, que a gente chama de sexo autossômico, ou relação sexo-autossômico, nos cromossomos autossômicos, existe a produção de alguns hormônios que estão relacionados ao desenvolvimento ou à manutenção das características ou do desenvolvimento sexual de algum organismo. Você vai determinar se ele vai apresentar morfologia e fisiologia masculina ou morfologia e fisiologia feminina. Isso vão ser conjuntos de genes que vão produzir proteínas ou enzimas ou hormônios que vão viabilizar o desenvolvimento dessas características. Então, a grande maioria dos genes está situado nos cromossomos sexuais. E é por isso que, geralmente, a presença ou ausência desses cromossomos determina um tipo de sexo ou um outro tipo de sexo. Cromatina sexual. A cromatina sexual ela está relacionada à cópia extra do cromossomo X. Nas fêmeas da nossa espécie, ou nas fêmeas dos mamíferos, como elas geralmente apresentam duas cópias do cromossomo X, uma dessas cópias ela geralmente é condensada na forma de heterocromatina. Ainda não se sabe ao certo qual é a verdadeira função dessa condensação da cópia extra do cromossomo X. Mas essa cópia extra ela é chamada de corpúsculo de Barr, né? Ou de condensação aleatória do cromossomo X, porque é uma condensação que ocorre de forma aleatória, geralmente nas fêmeas, porque elas são quem apresentam os dois cromossomos X. O homem apresenta X e cromossomo Y. Então,
Como o homem só tem um cromossomo X, ele não vai ter corpúsculo de Barr ou não vai ter cromatina sexual. Essa cromatina sexual, ela é percebida, como a gente vê na imagem agora, figura 10.3 do nosso livro, ela é, na verdade, um segmento do cromossomo X, ou cromossomo X quase que completamente, condensado na forma de heterocromatina, como a gente está vendo aí na figura. O núcleo interfásico, onde o DNA está parcialmente relaxado para o processo de expressão gênica, a gente percebe, né, uma região de cromossomo, uma região de DNA condensada. Essa região de DNA condensada, ela nada mais é do que a heterocromatina sexual, ou seja, a cópia extra do cromossomo X é na forma de heterocromatina. Existem várias teorias. Uma delas diz que essa cópia extra do cromossomo ela é heterocromatinizada com um mecanismo de proteção. Como os genes geralmente são equivalentes, os X são homólogos em ambos os cromossomos, os genes em ambos os cromossomos são equivalentes porque são homólogos, existe a teoria de que se algum gene do cromossomo X funcional apresentar problemas, o gene que está no cromossomo heterocromatinizado vem a substituir. Como a gente vai ver alguns exemplos claros disso em algumas teorias daqui da frente. E outras teorias afirmam que é uma cópia de proteção, porque lá apresenta genes de garantia para a manutenção da integridade do desenvolvimento feminino. Tá? O que nós sabemos é que, geralmente, as fêmeas apresentam a cópia extra do cromossomo X na forma de heterocromatina. Por isso que ela, quando a gente faz a análise das suas células, a gente faz um teste da raspagem da mucosa bucal, pôr na lama e corar com um corante específico, a gente vai perceber que dentro do núcleo de todas as células de uma mulher, a gente vai perceber a cromatina sexual, a evidência de que o cromossomo X está constantemente, a cópia extra do cromossomo X está constantemente condensada, tá? Nos homens isso não acontece e por isso ela não é percebida. No entanto, devido a algumas translocações ou mudanças de genes dos cromossomos X e Y, às vezes a gente percebe homens que são XX e mulheres que são XY. Isso está relacionado aos mecanismos de translocação que a gente viu nas aulas anteriores. Um genoma, os genes femininos que estavam no cromossomo X trocaram de lugar com os genes masculinos que estavam no cromossomo Y. Então, eu vou ter um homem que vai ter genoma XX, mas ele apresenta morfologia e todas as características fisiológicas e morfológicas masculinas, mas no seu cromossomo, em vez dele ter uma cópia extra, em vez dele ter um cromossomo Y, ele vai ter dois cromossomos X. E também, devido a esse processo, eu posso ter uma mulher que vai ser XY, porém o Y dela vai ter genes de X, e por isso ela vai desenvolver as características femininas tranquilamente, tá? Provavelmente é alguma reorganização durante o processo evolutivo que está viabilizando ou reorganizando o material genético que responde pelo sexo dos organismos. Determinação do sexo. Tá? A gente já viu no início que nos cromossomos sexuais estão os genes responsáveis pela determinação do sexo, tanto em machos quanto em fêmeas. No cromossomo Y, existe uma região do cromossomo Y chamada de região SRY. E lá tem um gene chamado de TDF, gene de determinação testicular. A presença desse segmento ela é responsável pelo desenvolvimento das características sexuais masculinas. Por isso, se ocorrer a translocação dessa região do Y para um cromossomo X, a fêmea que portar esse cromossomo X com translocação de Y, ela vai ser vai ser um macho completamente desenvolvido, no entanto, com dois cromossomos X, tá? Que é os mecanismos de determinação de sexos diferenciados. Ou se um organismo que tiver cromossomo XY e o Y não tiver esse gene SRY, porque ele foi translocado, eu vou ter o desenvolvimento de uma fêmea. No entanto, ela vai ter cariótipo XY, mas vai ser uma fêmea fisiologicamente e morfologicamente normal. A diferença é que ela tem um cromossomo Y ao invés de ter dois cromossomos X.
As heranças relacionadas aos cromossomos sexuais. A gente aprendeu que mulheres, na nossa espécie, XX, homens são XY. Então, os cromossomos XX apresentam genes que representam a determinação sexual feminina. Os cromossomos X, na presença do Y, eles representam o desenvolvimento das características sexuais masculinas, porque no cromossomo Y eu tenho o gene SRY que desencadeia esse desenvolvimento. Tá? No entanto, nós temos as heranças relacionadas ao sexo, ou seja, são aqueles genes que estão presentes nos cromossomos sexuais e que apresentam as suas características de acordo com a distribuição desses cromossomos. Exemplo. Como na fêmea eu tenho 2 cromossomos X, na fêmea eu tenho a possibilidade de ter 2 alelos de um mesmo gene, porque ela tem 2 cromossomos X. Já nos machos, eles só apresentam um cromossomo X e um cromossomo Y. Então, no macho, o gene que está no cromossomo X, ele sempre vai se apresentar em apenas um alelo, e por isso ele vai ser expresso. Tá? Então, o nosso livro ele vem apresentando algumas características que são determinadas pelos cromossomos sexuais. Então, se eu tenho 2 cromossomos na fêmea, eu vou ter ali aquela relação dos alelos de dominância e recessividade. Tá? Se eu tiver 2 cromossomos, cada um com alelos diferentes, eu vou ter a prevalência do alelo dominante. No macho, não. Como ele só tem um cromossomo X, se ele tiver o cromossomo dominante, se ele tiver no seu cromossomo o alelo dominante, esse se expressa. Se ele tiver o alelo recessivo, esse também vai se expressar. Então, dependendo da condição, ela vai ter um efeito mais imediato no macho, porque ele não possui o outro alelo para ter expressão, do que na fêmea, que sempre eu vou ter os 2 alelos e ambos vão ter que obedecer aquela regra de dominância e recessividade. Tá? Um exemplo clássico de herança relacionada ao cromossomo sexual é a hemofilia, a incapacidade de coagulação do sangue em exposição ao ar atmosférico. Ele é determinado por uma característica recessiva, tá? Portanto, ela só se manifesta nas fêmeas em homozigose. Se a fêmea for heterozigota, a hemofilia não vai ser apresentada. No caso dos machos, se o alelo recessivo estiver presente, como ele só tem um X, o macho vai ser hemofílico. Por isso que a hemofilia é mais agressiva nos machos, porque eles não possuem outro alelo para compensar essa dose. Tá? A transmissão de características do cromossomo Y, através do cromossomo Y, ela é chamada de transmissão a partir de genes holândricos. Por que genes holândricos? Porque o cromossomo Y é passado de pai para filho. Se o pai, que possui o cromossomo Y, produz um filho, obviamente ele passou o seu cromossomo Y para o filho. Então, a herança dos genes do cromossomo Y vai do pai para o filho, e esse mecanismo é chamado de transmissão a partir de genes holândricos. Tá? Herança limitada ao sexo. A herança limitada ao sexo é aquele padrão de herança que está relacionado às taxas hormonais produzidas por cada um dos sexos. O sexo masculino produz a testosterona, o feminino produz o estrogênio. Então existem genes que vão ser perfeitamente influenciados pela presença desses hormônios. Tá? Então isso a gente chama de herança que é limitada ou influenciada pelo sexo. Tá? Que o nosso livro também vem apresentando vários exemplos aí. Existem algumas heranças também que têm influência do sexo de acordo com o tipo de alelo que apresenta, como por exemplo a herança da calvície. A calvície, como o nosso livro está representando aí nessa tabela que a gente vê agora, da figura 10.7, os indivíduos masculinos eles têm maior probabilidade de serem calvos do que os indivíduos femininos. Tá? Devido à presença dos alelos Bezinho1, os indivíduos masculinos podem ser calvos, devido ao organismo masculino produzir um hormônio chamado de testosterona. Nos organismos femininos, como não há produção desse hormônio, raramente as fêmeas vão apresentar a característica da calvície, só se ela tiver em homozigose recessiva, que a mulher vai apresentar o desenvolvimento da calvície, como a gente está vendo aí na nossa tabelinha. As anomalias sexuais humanas. De acordo com a distribuição dos cromossomos,
sexuais, eu posso ter algumas alterações morfológicas e fisiológicas no desenvolvimento dos organismos. A primeira delas que a gente vai ver aqui é a anormalia sexual, ainda hoje caracterizada como síndrome de Klinefelter. É o organismo que vai ter 2 cromossomos X e 1 cromossomo Y. Como a gente já viu, a presença do cromossomo Y ela determina o desenvolvimento das características sexuais, embora esse organismo tenha 2 cromossomos X. Isso aqui é um caso clássico de trissomia. Por quê? Eu vou ter 2 cromossomos, eu deveria ter um par sexual, XY ou XX. Mas nesse caso eu tenho um cromossomo sexual a mais. Nessa situação, um cromossomo X a mais. Isso é produto de um mau pareamento ou uma não separação meiótica lá na mãe, quando ela foi separar os cromossomos X e eles não separaram, ou lá no pai, quando ele foi separar o cromossomo X e Y e eles não separaram e formaram um gameta com 2 cromossomos. Então, o Klinefelter, geralmente, ele é morfologicamente normal, apresenta algumas características morfológicas levemente alteradas e, em alguns casos, apresenta esterilidade, em outros casos, não apresenta esterilidade. Tá? Então, dependendo do tipo de alteração que vem vinculada a esses genes, é que eu vou ter alteração fisiológica e também dependendo do tipo de ambiente. Né? A expressão de um genótipo ela é representada também pelo ambiente, que a partir daí eu vou ter o fenótipo. No entanto, existe outra alteração que é, em vez de eu ter uma trissomia, eu vou ter a ausência de um dos cromossomos sexuais, como a síndrome de Turner. A presença apenas do cromossomo X e a ausência de outro cromossomo, outro cromossomo X, ou a ausência de um cromossomo Y, faz com que o desenvolvimento seja preferencialmente feminino, geralmente estéreis, com pouco desenvolvimento dos órgãos de reprodução, tá? E com raros processos de reprodução de sucesso. Então, nesse capítulo, a gente percebeu toda a organização do material genético no que diz respeito aos cromossomos sexuais e no que diz respeito à organização dos genes dos cromossomos sexuais para caracterização do desenvolvimento do sexo masculino, feminino, em animais, plantas, insetos e outros organismos que são dependentes ou que possuem um sistema de caracterização sexual a partir de cromossomos. Os sistemas sexuais mais comuns, de cromossomos sexuais mais comuns, são o XY, em alguns casos o XO, e também temos o ZW, que é muito comum em aves e alguns peixes, assim como também em borboletas.